Quando a gente diz sobre estar no mundo, mas não pertencer a ele, quer dizer que muitas das vezes a gente vai ter que estar em lugares que a gente não gostaria de estar, mas que ainda estamos aqui. E assim, o evangelho é para ser pregado aos doentes. Não adianta eu falar, eu sou cristão, eu prego o evangelho, só que assim, eu fico dentro da minha bolha da igreja. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você viu o título desse vídeo, eu tenho certeza que ele te chamou a atenção, então fica aqui pra gente conversar um pouco mais a respeito. Eu sei que às vezes pode ser cansativo e maçante pedir a inscrição toda hora, então eu vou fazer isso bem rapidinho. Se você não me conhece, meu nome é Camila Camargo, esse é o canal Fora da Caixinha. Aqui eu prego palavras do Senhor Jesus, testemunhos e tudo aquilo que Ele coloca no meu coração. Se você quer ter mais acesso a esse tipo de vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e compartilha com algum amigo ou alguma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e além dos meus vídeos vão aparecendo mais vídeos de outros canais e assim edificando sua vida. Gente, nesse vídeo de hoje eu achei que o tema ia ser completamente diferente, mas eu já acordei com uma palavra totalmente diferente do que eu imaginava e eu sempre quero falar outras coisas, mas eu falo aqui o que o Senhor coloca no meu coração. E hoje a gente vai falar a respeito da amizade com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Muitas das vezes a gente fala, cara, mas como assim o mundo? Quem é o mundo? Qual é essa diferença entre quem é do mundo e quem é da igreja? Gente, na verdade, a gente sabe que o que afasta a gente de Jesus é o pecado. Então, por enquanto que a gente está vivendo a nossa vida como assim, eu amo Jesus, tal, Deus é legal, mas eu continuo a minha vida do jeito que eu desejo seguir, fazendo aquilo que me faz feliz, não aquilo que me edifica, que me santifica, mas aquilo que faz eu feliz. Isso eu quero dizer a carne e os prazeres da carne. Então, muitas das vezes a gente tá tipo, mas eu já gosto de Jesus, já vou na missa, vou no culto, e um domingo ou de vez em quando, em algum evento que tem da igreja, tá tudo certo. Eu não tô dizendo que eu aqui sou mais santa que você, mas eu creio que o que nos afasta de Jesus é o nosso pecado. Então, quanto mais a gente estiver perto do Senhor, mais próximo Ele estará de nós. Gente, outra coisa, Jesus tem ciúme de nós. O Senhor tem ciúme das mesas que a gente senta. E eu vou deixar aqui um exemplo e um sonho que eu tive a respeito disso. Quando a gente diz sobre estar no mundo, mas não pertencer a ele, quer dizer que muitas das vezes a gente vai ter que estar em lugares que a gente não gostaria de estar, mas que ainda estamos aqui. E assim, o evangelho é para ser pregado aos doentes. Não adianta eu falar, eu sou cristão, eu prego o evangelho, só que assim, eu fico dentro da minha bolha da igreja. Quem tá lá já conhece a palavra, já vive a palavra, acredito eu. Então, quem precisa de Jesus, quem precisa ouvir falar sobre o nome de Jesus, é os que estão fora, os que não frequentam, os que não vão ainda. E como que você acha essas pessoas? É dentro da igreja? Não. É pregando fora, falando com os de fora. E para isso você vai ter que estar em outras mesas. Jesus andou com todos os tipos de pessoa. Ele estava em todas as mesas, mas ele não pertenciam a elas, porque ele ia aos doentes, ele ia naqueles que precisavam, nos pecadores, e ele estava o tempo todo lá. E o Senhor me fez entender na prática, um exemplo prático de como que é viver isso nos dias de hoje. Bem, o sonho foi o seguinte, eu estava numa mesa, assim, parecia um churrasco, era uma mesa de plástico. Eu estava numa mesa e tinha, eu acho que umas 4, 5 pessoas. E cada uma ali, aparentemente, tinha uma religião, mas eu não tinha falado a minha ainda. Nós estávamos sentados, conversando ali. E quando eu disse que eu era cristã, 2 pessoas de determinadas religiões virou a cara para mim e já não me tratava tão bem. E eu fiquei, mas eu fui educada com a pessoa, tá tudo certo, e por que tá me tratando assim? E essas pessoas começaram a ficar hostis comigo. Então eu acordei, achei esquisito, né? E o Senhor falou, é exatamente assim. O mundo vai odiar você, vai odiar vocês, vai odiar a minha igreja porque eles me odeiam.
Então toda vez que você falar sobre mim, muitas pessoas vão virar a cara, muitas pessoas vão torcer o nariz, muitas pessoas vão falar que você é fanática, muitas pessoas não vão acreditar em nada do que você fala, ou você pode ter aquele título de lá vai a crente falar de novo, lá vem vídeo da crente de novo, lá vem post da crentinha de novo. E o Senhor falou, isso vai acontecer, não porque eles odeiam você, mas eles me odeiam. E quando você e a minha igreja refletem a mim, é por isso que eles os odeiam. E esse sonho mais engraçado que casou que eu ia no outro dia em um lugar. E assim, gente, a minha opinião, Camila, eu já não me sinto bem em lugares que... como eu posso dizer? Bebidas, baladas, essas coisas... E não é que assim, nossa, eu fui crente e parei de ir, não vou mais. É também. Mas isso não foi algo assim radical que eu cheguei fazendo. Simplesmente o Espírito Santo foi assim, me libertando de isso não faz mais parte de você. E é algo gradual e é algo assim, não vou dizer natural, mas se você realmente quer viver o novo com Jesus, quer uma nova vida, as coisas vão acontecendo. Então esses lugares, eles perdem a graça, você não vê mais tanto deslumbre em beber para estar feliz, em beber para esquecer um problema, e beber para fazer aquilo parte da sua vida. Eu só posso ir numa festa se eu beber, se não tiver cerveja, se não tiver bebida alcoólica, eu não sou feliz, sabe? Então foi aos poucos que foi perdendo a graça para mim. Então tem ambientes que eu vou, que eu falo, eu não gostaria de estar aqui, mas eu estou. E foi exatamente assim que o Senhor falou comigo. Ué, mas como que você vai pregar o evangelho se você não for no lugar onde estão os doentes? Algumas mesas nós vamos precisar sentar, mas isso não quer dizer que nós pertencemos a ela. Então muitas das vezes a gente vai estar em um ambiente que assim, no nosso natural, não éramos para estar ali, mas nós estamos ali porque alguma vida precisa ouvir sobre Jesus. Um exemplo aqui também que eu acabei de me lembrar teve rodeio aqui na minha cidade e o grupo de jovens lá da minha igreja, eles fizeram uma evangelização no rodeio. Então pare e pense, alguém que passou, de repente viu algum deles lá, às vezes ele estava até evangelizando, daí uma pessoa fala, vou lá no banheiro e já volto, por exemplo. E daí uma outra que vê ele fala, olha o crentão lá, não falou que é crentão e agora tá aqui no rodeio. Mal sabe que ele tá ali pregando o evangelho, mas essa é a visão distorcida do mundo sobre nós. E ele estava ali exatamente pregando o evangelho. Então assim, era um lugar onde naturalmente ele poderia estar, né, para ficar ali, para curtir ali, mas ele estava pregando sobre o evangelho. Então pense, o ambiente não era para ele estar, mas ele estava por conta de Jesus. Aqueles jovens estavam para pregar o evangelho. É um lugar que não pertence a eles não estão naquele lugar exatamente para festejar, mas sim para pregar o evangelho. Então muitas das vezes a gente vai estar em um ambiente que não faz parte da gente, mas nós estaremos por conta de Jesus, para proclamar o nome do Senhor Jesus. Mas claro que jamais eu vou vir aqui falar sobre um vídeo onde Deus não tivesse dado uma base na palavra dele. Hoje a gente vai ler em Tiago, onde fala sobre o tipo de amizade com o mundo. Em Tiago 4, versículo 4. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna o inimigo de Deus. Gente, é igual, tem uma passagem que eu não lembro agora, mas eu vou deixá-la aqui no vídeo, onde no juízo final, quando alguns forem se aproximar de Jesus e falar, em teu nome eu expulsei demônios, e eu declarei profecias e tudo, e o Senhor Jesus virá e falar, afaste de mim porque eu não te conheço. Então, ele não está dizendo sobre aqueles que não conheciam a palavra, porque ele estava falando com aqueles que estavam dentro da igreja e que falavam o nome dele, proclamavam e tinham autoridade até um certo tempo. E por algum motivo, o Senhor olha e fala, apartai-vos de mim, pois não te conheço. Gente, a dor que é você ouvir isso. O mundo está aqui e as coisas dele para causar deslumbre na gente.
E realmente ser notado, ter reconhecimento, ser aplaudido, ser reconhecido. Então isso vai causando um orgulho, vai inflando o nosso ego de tipo assim, tem alguém me vendo. E muitas das vezes tudo isso, toda essa visão, ela é permitida pelo Senhor. É permitida? Por que é permitida, Jesus? Mas também até certo ponto, porque o Senhor permite muitas das coisas. Mas quando chega no momento exato de agora eu preciso entrar em cena, agora eu preciso que essa pessoa me olhe de volta. De alguma forma, Ele vai te atrair para a presença dEle e te mostrar: esse caminho que você está indo não vai ser bom. Esse caminho que você está indo não está legal. Volte para a minha presença. E aqui eu tô falando com alguém que está, de repente, se você aceitou Jesus e se desviou por algum tempo, ou se você está no momento da sua fé de mais esfriamento mesmo, sabe que o Senhor te ama muito e talvez esse vídeo seja exatamente para você. Se você está no momento que os outdoors do mundo, onde te mostram, onde te glorificam, o seu nome de repente está sendo mais glorificado que o nome de Jesus, a qual às vezes a pessoa te conhece. Tal pessoa, tal fulano é da igreja e tal, mas às vezes está vendo muito mais o seu nome em você do que a presença de Deus. Então, às vezes a gente precisa voltar ao centro, voltar ao secreto, voltar e falar: cara, Jesus, ultimamente eu tenho pensado tanto em mim, tanto em coisas que não acontecem comigo, ou eu estou vivendo uma fase difícil que eu não te escuto, eu não te vejo, mas eu também não te busco. Porque, gente, nem sempre a gente vai estar com vontade de orar, vontade de jejuar, vontade de ir para a igreja. Gente, nós somos humanos ainda, nós estamos na terra, ainda somos humanos. Não somos seres angelicais, não somos santos. Então, nós temos a nossa humanidade. Então, nem sempre a gente vai querer orar, mas a gente precisa se forçar. Estava assistindo um vídeo esses dias, era do Luciano Subirá, e ele estava falando que estava conversando, aconselhando um casal que estava com problemas conjugais, e ela sempre pedia para o esposo ir no mercado com ela, e ele sempre ficava muito bravo com isso, mas ele ia, só que ele ia bufando, ia com o cara feio e tudo mais. E daí nessa conversa, ela disse pro Luciano e pro esposo que estava perto: eu nunca pedi que ele fosse. Daí ele: como não? Começou mais briga. Daí ela disse: eu queria que ele fosse. Eu queria que ele fosse de bom grado. Eu queria que ele fizesse isso por mim. Não que ele fosse porque ele é obrigado, mas eu queria que ele fosse. Então ali o Senhor ministrou no meu coração: eu não quero que você venha a mim porque você tem que vir. Eu quero que você tenha vontade de falar: cara, eu não falei com Jesus ainda. Eu não dei bom dia pro Senhor ainda. Eu não tirei 10 minutos para ler a palavra mesmo que eu não entenda. É o querer estar com Jesus, não ter que estar com Jesus. Eu tenho que estar com Jesus, senão eu morro. Eu tenho que estar com Jesus, senão eu faço outra coisa que não vai fazer. É querer. Eu preciso estar com Jesus, senão eu não consigo fazer nada. Nada na minha vida se eu não tiver Jesus. Sinto falta de Jesus, eu preciso estar o tempo todo com Jesus, conversando com Jesus. Porque afinal, a gente às vezes trata o Senhor, e deveríamos, claro, a gente trata o Senhor às vezes tão distante, porque Ele é soberano, Ele é maravilhoso, majestoso, Ele é um rei dos reis. Só que Ele também é um amigo presente, então Ele é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. E muitas das vezes a gente trata Jesus como muito, muito longe. O Senhor está muito longe de mim, Ele não vai me escutar, Ele está preocupado com outros problemas maiores do que os meus, que eu tenho. Porque às vezes a gente coloca na balança, né? Tá, meu problema é esse, daí vem uma pessoa e traz outro problemão. Fala: meu problema não é nada, eu tenho que ser grato e tal. Com certeza. Mas o Senhor também olha para o seu, o Senhor também te vê. Em algo que você disse que é pequeno, que, nossa, eu gostaria de tal coisa. Às vezes você está querendo um bem material e tem uma pessoa do lado querendo uma cura. Daí você fala: não, cura ele primeiro, porque o meu não é nada demais. Mas o Senhor sabe o que está aí dentro. O Senhor sabe que o sonho está aí. O Senhor sabe algo que você deseja, ou uma libertação que você quer. Então, assim,
nós precisamos tratar Jesus como alguém presente. É aquele amigo que você fala assim, cara, que saudade de sentar com ele, resenhar aqui e conversar aqui. E falando em conversar, tem outra coisa que vem acontecendo com frequência, conforme eu converso com as pessoas, eu tenho percebido. E quando às vezes a gente escolhe amizades mesmo, pessoas para conversar, algo que talvez era para você conversar com o Senhor, para você se derramar na presença do Senhor, ou até mesmo usando a inteligência artificial para desabafar, para falar, porque é mais fácil. Mais fácil pegar um celular, você gravar um áudio ali no ChatGPT e falar tudo o que você está sentindo e ele te dá uma resposta pronta. Ele vai te dar uma resposta baseado nas suas emoções e naquilo que ele acha lógico, o que é lógico para ele. Não uma resposta que de repente poderia vir daqui, porque ele também tem isso. Ele pode colocar várias palavras para você ler. Mas você acredita mesmo que é algo divino? É muito mais fácil a gente pegar o nosso celular e jogar ali no ChatGPT do que a gente perder, aspas, né? Que a gente tirar 5 minutos, 10 para ajoelhar e falar com Deus e colocar para fora. Camila, ele não me escuta. Ele não me responde. Você que não está sensível o suficiente para ouvir. Porque muitas vezes ele não vai falar só aqui em vídeo através de outras pessoas. Às vezes ele está falando no dia, nas coisas do dia, coisas simples. Mas você não está sensível o suficiente para escutar. Hoje mais cedo eu estava escutando um podcast do Rogério Vilela com o pastor Lamartine. Eu ainda não conhecia, mas olha, são quase 2 horas ou 3 horas de podcast. Então, enquanto eu estava fazendo a minha faxina aqui, coloquei meu fone e fui escutando. E eles estavam falando a respeito de tudo. Eu vou até deixar aqui o link para vocês, se você de repente vai fazer uma faxina ou tá na academia, vai fracionando e ouvindo por partes. Mas é muito interessante, porque eles falam sobre o fim dos tempos e tudo aquilo que tá para acontecer e já está acontecendo, que muitas das vezes a gente nem percebe. E a inteligência artificial é um ponto sobre o fim dos tempos. E foi aí que veio também sobre essa necessidade de desabafar com uma máquina. Então é cômodo e fácil a gente desabafar com uma máquina. Eu não vou dizer que eu nunca fiz isso, eu fazia muito isso. Só que uma coisa eu pegava um sonho que eu tinha e às vezes até uso ainda. E pegava e jogava ali, sabe? Ou alguma coisa que eu tava sentindo, tudo eu ia pra lá. Só uma coisa que eu nunca deixei, que é assim, se você de repente joga lá uma situação e o seu algoritmo do seu ChatGPT já entendeu que, por exemplo, eu sou uma pessoa cristã, então tudo que ele conversar comigo, ele vai conversar numa base bíblica, certo? Porque é esse o meu perfil. Então, tudo que eu converso ali com ele, ele já me dá uma oração. Quer que eu faça uma oração tal? E eu nunca, não quero, não precisa, porque quem tem que orar sou eu. Só que eu já vi pessoas dizerem que, nossa, Jesus fala comigo através do ChatGPT, tal. Eu, Camila, minha opinião, você acha mesmo que Deus vai precisar de uma máquina para falar com você? E o que eu tô falando não é sobre essa aqui que você tá ouvindo a palavra. Tá saindo de um humano que tá falando. Agora, uma máquina ali que foi programada para ser lógica, o senhor vai precisar dela para falar com você? Ou assim, se você dobrar o seu joelho e ler a palavra, qual que, né? É porque você pegar o seu celular no ChatGPT é mais fácil. Não tem renúncia, não tem humilhação, não tem coração quebrantado, não tem choro de arrependimento, não tem coração quebrantado. Acho que eu já disse, né? Agora o ChatGPT, você vai ali, vai ouvir, até uma consulta ali, né, com um psicólogo que talvez você já até tenha dado o nome aí, seu ChatGPT, que é o seu psicólogo. Então, assim, a gente está trocando a aliança que nós temos para algo fácil. Em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Os fins dos tempos que nós já estamos, se você parar para analisar, e tudo aquilo que vai nos enganar ou tentar nos enganar a respeito da palavra de Deus.
Então, pode ver que se você parar para prestar atenção na inteligência artificial, como isso está acontecendo no mundo. Então, neste caso aqui, neste contexto, seria divorciar-se da aliança com Jesus. Então, tudo aquilo que nos engana e nos afasta dele. Então, o uso hoje da inteligência artificial vai cada vez nos afastar mais sem a gente perceber. Porque vai entrando em brechas assim que parecem tão inofensivas, mas a gente acaba caindo e não percebe. Eu sei que se prega há muito tempo sobre a volta de Jesus, mas eu creio que tudo que vem acontecendo nos últimos anos, guerras, fome, terremotos, tudo que está acontecendo e esse ponto da inteligência artificial na substituição de humanos e cada vez evoluindo mais e mais e mais, chips nas pessoas. Então, cada vez está se aproximando mais a vinda do Senhor. E eu não sei se isso te anima ou se isso te assusta. A gente é tão privilegiado em pregar o Evangelho aqui no Brasil. E bem que falo, as pessoas que vêm de fora, quando vêm aqui, né, e vão, né, frequentam a igreja, já vi em vários vídeos, fala que o avivamento do Brasil é completamente diferente. E olha que é visto como um país, né, de corrupção. Mas a presença de Deus é diferente aqui no Brasil. E muitas das vezes a gente não quer falar sobre Jesus, a gente quer falar mais sobre tudo aquilo que Ele pode nos dar, como se fosse um gênio da lâmpada, que a gente faz pedido, mas a gente também não fala sobre o afastamento do pecado, sobre as renúncias que a gente tem que fazer, orações que a gente deveria ter com mais frequência e não orar só sobre a nossa casa, mas sobre os vizinhos, sobre a nação, sobre o próximo, sobre amar o próximo. A gente está tão preocupado, focado com a gente, naquilo que o Senhor dá, mas também não prega sobre que um dia Ele virá. Em Marcos 13:32. Mas a respeito daquele dia ou hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se você já ouviu falar em nome de Jesus, saiba que Ele te escolheu, Ele te conhece seu coração e quer você de volta. E se você ainda não ouviu falar sobre o nome dEle, saiba que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escolha Jesus hoje. Escolha Jesus todos os dias, porque quando Ele vir, Ele virá como um ladrão. Ninguém vai estar esperando, ninguém vai estar pronto, ninguém espera um ladrão. Ele simplesmente chega e entra numa casa, enfim. Então a volta ninguém sabe quando vai ser, mas que nós estejamos preparados para a volta do Senhor. Isso quer dizer, usando essa metáfora, nós sempre pensamos, a minha casa tem que ter as melhores fechaduras, câmera de segurança, cerca elétrica ou qualquer outro meio de proteção. Para nós, na nossa vida, é primeiramente aceitar Jesus como o único e Salvador e fazer isso publicamente, porque muitas das vezes a gente fala, mas eu já conheço Jesus, Jesus já está comigo. Tá, mas você precisa declarar o nome dele, que ele é o seu Salvador, que você o quer na sua vida, que estejamos cientes dos nossos pecados e renunciá-lo todos os dias, renunciar o nosso pecado para estar mais perto de Jesus. Todos os dias fazermos escolhas e deixar coisas para trás que não condizem mais com o nosso novo eu. É olhar e falar, eu não sou mais aquela pessoa do passado. Eu sou alguém em Cristo, eu sou alguém em Jesus e eu quero viver ao lado dele. E buscar cada vez mais. Orai e vigiai. Então, continuar a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração. Eu tenho aprendido muito sobre a importância do jejum na vida de um cristão. E cada vez que eu converso mais com as pessoas, eu tô começando a entender a importância também, porque a gente ora, com certeza, mas o jejum tem algo sobrenatural e eu acho que eu vou deixar para um outro vídeo. Jesus te ama. Ele te chama hoje pelo teu nome, que você possa erguer as tuas mãos e falar, eu aceito o Senhor Jesus como o meu único e Salvador. Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, que o Senhor desça com a sua misericórdia, com a tua graça, perdoando e lavando eles de todo o pecado e que caia por terra toda a armadilha do inimigo que foi
preparada para essa pessoa que está assistindo o vídeo hoje, que a partir de hoje ele possa viver o novo em ti, Senhor, que ele possa viver as tuas promessas e que na tua vinda eu, ele e todos poderemos contemplar a sua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou encerrar esse vídeo hoje com uma carta que em um devocional o Senhor me deu, não foi o ChatGPT, o Senhor me deu, e eu até postei ela aqui e teve pouquíssimas visualizações, então eu vou postar o final aqui lendo ela. Não sei para quem é, mas eu sei que é para alguém que está assistindo. Filha amada, eu te escolhi ainda quando estava no ventre. Te gerei dia após dia. Cuidei de você. Coloquei pessoas na sua vida para te ajudar no seu maior ministério, seu lar. Tenho andado com ciúmes de você. Sua amizade com o mundo me preocupa. Não quero te perder. Sinto sua falta. Sinto falta da sua entrega. As coisas desse mundo são chamativas, né? Mas você não pertence a elas. Você é minha e como um pai, quero a minha menina ao meu lado. Talvez os nãos que te disse possam ter te chateado, mas foram para evitar uma dor maior, que você não precisava passar. Eu te amo, minha menina. Deixe essas coisas para trás e venha se assentar comigo, aonde é o seu lugar.